ele seduziu nossa mãe a comer do fruto proibido. Foi ele, o diabo, que induziu Davi a contar o povo e a pecar contra a palavra de Deus. Ele usará o anticristo para levar a população a transgredir contra o Senhor. Então veja que o diabo está agindo, enganando os homens, fazendo os homens pecarem contra Deus. Sim, se esta tem sido nossa atitude, necessitamos nos converter deste mau caminho. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Invoquemos o seu nome, porque ele está perto. Salmo 86 diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que invocam. Se porventura o nosso caminho é semelhante ao do diabo, há esperança para nós. Não há esperança para ele, mas há esperança para nós. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos fazer o próximo pecar, por exemplo, ensinando interpretações erradas da palavra de Deus que o levarão a crer em uma mentira. Os falsos mestres, os falsos professores, ou mesmo um professor verdadeiro que não compreende bem a palavra de Deus, interpreta a palavra errada e ensina dessa maneira, fará com que a pessoa se desvie do caminho verdadeiro. Os pais podem estar fazendo isso com os filhos. Os pregadores podem estar induzindo ao erro doutrinário o povo. Quando abrimos a boca para aconselhar, não segundo o ensino das Escrituras, mas segundo o nosso coração pecaminoso, estamos fazendo o nosso semelhante pecar contra Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Cada palavrinha que nós damos, cada conselho que damos, se não estiver de acordo com a palavra, nós estamos levando a pessoa a pecar contra Deus. Outra forma de levarmos o próximo a pecar é o nosso comportamento. Agora não é o que eu falo, mas o que eu faço. Como eu ajo dentro de casa, como eu ajo no trabalho, como eu ajo na igreja, qual é que tem sido o meu comportamento? Esse comportamento vai ser copiado, será imitado. A maneira de viver é poderosa para influenciar pessoas para o bem ou para o mal. O mau exemplo do rei levou seus súditos a seguirem o seu caminho. Isso despertou a ira de Deus contra o seu povo. Diz o versículo: fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha expulsado. Vejam esse pior aqui, não quer dizer que era algo mais terrível, não. Uma vez que a pessoa conhece a palavra e se afasta da palavra, o pecado desta pessoa se torna maior do que uma pessoa que não conhece a palavra. É um caso agravante. O mau exemplo do rei, então, levou os súditos a cometerem esse erro. Que tipo de testemunho estamos dando para os nossos familiares? Que testemunho nós estamos dando para os irmãos da fé? Qual tem sido o nosso testemunho no trabalho e perante a sociedade? Será que o nosso testemunho é semelhante ao de Samuel? Lembra que quando Samuel ele vai deixar o cargo, pois já estava velho, e Saul vai ser empossado rei? Diz a palavra de Deus assim: agora, pois, eis que tende o rei à vossa frente. Samuel falando: já envelheci, estou cheio de velhice, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Lembra que ele foi consagrado no templo, por Ana? Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos e o restituí. Então responderam o povo:
em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Que coisa, né? Ele disse, se eu fiz alguma coisa errada, digam aí. Será que nós podemos no nosso lar, no nosso trabalho, dizer, eu fiz alguma coisa aqui errada? Eu tenho sido trambiqueiro, mentiroso, trapaceiro? Será que nós podemos, como Samuel, desafiar a comunidade em que vivemos? Se os nossos filhos, irmãos, abandonarem o Senhor, não seja motivado pelo nosso mau exemplo. Nossos filhos estão crescendo. E o nosso exemplo pode influenciar a presença deles na igreja ou não. Tomara a Deus, se porventura isso acontecer, ele se afastando do Senhor, não seja pelo nosso mau exemplo. Porque não foi pelo testemunho do pai dele, o rei Ezequias, que ele se desviou. O pai dele foi um homem temente a Deus. Tomemos cuidado para não sermos a pedra de tropeço na vida de nossos filhos, ou amigos, ou irmãos, ou parentes. Cuidado com o que diz e faz perante eles, porque nós somos os primeiros modelos para as suas vidas. Precisamos atentar para essa realidade. Irmãos, sermos induzidos ao erro por instrumento humano, por anjos caídos, pela velha natureza, pela sociedade, não nos isenta de culpa. Ah, pastor, mas foi fulano que me enganou e eu pequei. Deus não vai nos considerar inocente pelo fato de alguém ter nos induzido ao erro. Eva não foi inocentada por ter sido enganada pelo diabo. Deus aplicou um castigo nela. Nem Adão foi absolvido por ter comido o fruto por causa de Eva. Adão também recebeu o castigo. Cada um receberá o castigo conforme a sua participação. Cientes disto, vamos nos arrepender do pecado de induzir o próximo ao erro ou de deixar ser seduzido pelo erro. Seja eu o promotor do pecado ou eu tenha cedido ao pecado, arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Diz o profeta Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, precisamos atentar para essa realidade. Em sétimo lugar, irmãos, a conversão do rei Manassés era necessária por causa da dureza de seu coração para com a palavra de Deus. Além de pecar, além de levar os outros a pecarem, Deus chamou o rei à advertência e ele não ouviu. Vamos ler o versículo 10. Falou e a seu povo, porém não. Deus falou. Deus chamou a atenção. Você está errado, rapaz. Se conserte. Mas eles não deram ouvidos. A trombeta de Deus sempre tocará para nos alertar quando estivermos pecando contra Ele. Deus nos incomodará para que abandonemos nossos maus caminhos e nos voltemos para Ele arrependidos. Lembra o Salmo 32?
a sua